Romanos capítulo 7, versículo 19. Vamos ler juntos, se você tem a Bíblia. Paulo mandando uma carta para o povo de Roma, ele diz assim: olha, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer no quê? Na lei de Deus, ou seja, nas coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu estava lendo isso e tentando entrar na mente de Paulo e ver o que ele estava sentindo naquele momento, o que ele estava passando naquele momento, a ponto de dizer assim: olha, o homem exterior, as coisas de fora estão tentando corromper as coisas de dentro. Que luta era essa que todos nós travamos, a carne contra o espírito, todo santo dia, a todo instante, sempre alguma coisa tentando roubar a sua santidade. No tocante ao homem interior, que é o homem espiritual, ele tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer em estar aqui agora na igreja, vai ter prazer em louvar a Deus daqui a pouco, tem prazer em ler a Bíblia, é ou não é? Em fazer uma oração, mas as coisas de fora, o homem exterior, o mundo, o pecado, eles vêm tentando invadir com tanta força, que parece um tsunami, que às vezes quer te arrastar. Não sei o que Paulo estava passando, mas ele fala dos membros do corpo, ele fala: há uma lei nos meus membros que querem me fazer pecar. Independente dos membros do seu corpo, da cabeça aos pés, o seu corpo ele é dotado de 5 sentidos, que nós conhecemos como visão, é ou não é? Repete comigo: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então você tem a visão, o ouvido, você tem a língua para degustar, é ou não é? O paladar, você tem o tato, que é o que faz você sentir quando você toca, e você tem o olfato, que faz você perceber cheiros, odores ou fragrâncias diferentes. E eu queria falar rapidinho desses 5 sentidos a respeito, e à luz da Bíblia, como eles podem se tornar o seu pior inimigo, ou como eles podem se tornar o seu maior aliado na fé. Maior inimigo quando você faz mau uso deles, e maior aliado quando você faz um bom uso dele. Vamos começar pela visão. Nunca esqueça a frase que eu vou te dizer agora. Deus, ele trabalha com a audição, o diabo trabalha com a visão. Deus trabalha com a palavra, com aquilo que você ouve, o diabo trabalha com aquilo que você vê. Nunca esqueça disso. Então vamos começar com a visão. Aonde começou a queda de Eva? Aonde começou a queda no planeta Terra? Tudo começou com o quê? Os olhos enxergaram uma árvore, que a Bíblia diz que era atraente aquela árvore, atraente para o conhecimento do bem e do mal. Então os olhos de Eva fizeram ela cobiçar aquela árvore. Obviamente que o diabo apenas se aproveitou dessa cobiça. Ele viu o quanto ela desejou aquela árvore e começou a trabalhar em cima disso para derrubá-la. Mas tudo começou com o quê? Com os olhos. Tudo começou com a visão. O primeiro membro, o primeiro sentido do nosso corpo, que é traiçoeiro demais. Davi. Aonde começou a queda de Davi? Bom dia. Visão. Você conhece a história de cor e salteado. Estava ele passeando na varanda e daqui a pouco, põe, abriu o olho e enxergou uma mulher nua, se banhando. Diz a Bíblia que era uma mulher bela. O diabo não ia colocar uma qualquer. Uma mulher bela, nua, se banhando. Quando os olhos dele viram aquela mulher, a carne logo gritou. O homem exterior querendo invadir
o homem interior, os membros do corpo começaram a se tornar o seu pior inimigo, o seu pior adversário. Consegue entrar na mente de Paulo com um pouquinho do que eu estou te falando? Então os olhos viram, começou a cobiçar aquela mulher, o camarada não resistiu, fez o quê? Traz ela aqui para mim. Caiu com ela, adulterou com ela, a história você já conhece, a vida de Davi virou um inferno. Mas tudo começou pelos olhos. Visão. Entende onde eu quero chegar? Então, o primeiro membro que Satanás trabalha pesado são os olhos. A visão, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Eliseu estava jurado de morte pelo rei. O rei queria matar Eliseu porque Eliseu falou a verdade para o rei. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Eliseu falou: fazer o quê? Minha vida está na mão de quem? De Deus. De madrugada os soldados chegaram para matar Eliseu. Muitos soldados. A Bíblia diz que o monte estava cercado de cavalos. O auxiliar de Eliseu levantou desesperado e falou assim: meu Deus, nós vamos morrer, Senhor. E Eliseu levantou e falou assim: calma, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou e disse: meu Deus, abra os olhos dele para que ele enxergue como eu enxergo. E a Bíblia diz que Deus abriu uma visão espiritual daquele rapaz, e ao invés de enxergar o exército inimigo, ele enxergou um monte cercado de cavalos e carruagens de fogo. Então ele parou de enxergar o problema e começou a enxergar o quê? A solução. Então você veja que os seus membros, eles podem ser seu inimigo, como também pode ser o quê? Seu aliado. Os mesmos homens que avistaram a terra prometida e viram que aquela terra era maravilhosa, alguns saíram de lá desesperados, mas Josué e Caleb, como nós falamos na semana passada, saiu dali dizendo: poxa, é este lugar que eu quero, é lá que nós vamos habitar. Então os olhos dele foram aliados e não inimigos. Entende aonde Paulo queria chegar nessa comparação? Audição. Jesus estava caminhando, vem um homem desesperado, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, diz assim: mestre, a minha filha está morrendo em casa. Jesus disse o que para ele? Não temas, crê somente. Você pode falar para a pessoa do seu lado isso? É bom que ela não dorme. Eu me obrigo a fazer isso para você não dormir. Não temas, crê somente. Ó, Jesus trabalha com o quê? Palavra, audição. Não esqueça, o diabo trabalha com os olhos, pelo que você vê. Deus trabalha com a palavra. Por isso que a parte mais importante da reunião não é o louvor, não é a busca, é a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que converte, é a palavra que transforma. Então, não temas, crê somente. E estavam indo para a casa de Jairo. Na metade do caminho o mensageiro diz: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Ele ficou em desespero, mas Jesus insistia na frase: não temas, crê somente. Ou seja, não seguir por nada disso. Você está ouvindo duas vozes, uma voz dizendo sobre a morte e a outra voz falando sobre a vida. Escolha qual dessas duas vozes você vai seguir, Jairo. E ele escolheu a voz de Jesus, foi com Jesus até o local onde a morte estava. Jesus chegou, pegou a mão da menina, mandou levantar, acabou, ressuscitou. Então você veja que nós também podemos escolher o que entra e o que sai. Se entram coisas boas, se entram coisas ruins, mas eu posso escolher. Por que Bartimeu, o cego de Jericó, foi tão fácil Jesus curá-lo? Porque ele não enxergava. Não dava para ver problema, né? Então quando Jesus falou assim: a tua fé te salvou, imediatamente os olhos dele se abriram. Ele só estava ouvindo, ele não estava vendo. Fica mais fácil, é ou não é? Mais fácil você assimilar. Você vê que quando você fecha os olhos para ouvir alguma coisa, você tem capacidade de se concentrar mais, é ou não é? Parece que você entra, viaja para aquilo que está sendo falado, eu não sei, mas você tem uma capacidade maior de assimilar. Então o seu ouvido também pode ser seu aliado, quando você ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui, e pode tornar seu inimigo, quando você fica ouvindo a dúvida, o medo, o fracasso, uma série de coisas que vão tentando corromper o seu homem interior. Quem está me entendendo até agora, faça assim com as mãos. Excelente. Tato, o que é tato, gente? Tocar.
é a capacidade de sentir. Você toca numa pessoa, você sente calor, ou você sente o gelo. É ou não é? Vê se a pessoa do seu lado está quente ou está fria, hein? Aproveita e acorda ela se estiver dormindo. Por favor. Pronto, obrigado. Gentilmente, só rapidamente. Então, você toca em um fio descascado, o que você sente? Um choque na hora. Você toca numa panela quente, na hora. Você pega um gelo na mão. Então, é a capacidade de sentir. Você lembra quando Jesus lá em João 20 apareceu para os discípulos? Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Aí ele ressuscitou e apareceu, os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, com medo da perseguição. Aí Jesus apareceu, o único que não estava presente era Tomé, o resto estava tudo ali, e Judas já tinha se enforcado, né? Aí Jesus disse assim: Pai seja convosco, e soprou o Espírito Santo sobre eles. Aí eles saíram dali felizes da vida, e chegaram para Tomé e falaram: Tomé, você não sabe o que aconteceu, Jesus apareceu para nós. O que Tomé disse? Se eu não ver e se eu não tocar, é ou não é? Nas feridas, na mão, do lado onde foi atravessado com a lança, de modo nenhum acreditarei. Olha só o tato do camarada sendo o maior inimigo dele. Jesus já tinha feito a promessa que ia ressuscitar. Ele não tinha que ver nada e sentir nada, bastava ele apenas o quê? Crer no que ele ouviu. Mesma coisa você, meu amigo, você está duvidando por quê? Por que você tem que pegar na prosperidade? Creia que ela está chegando e acabou. Quer dizer que eu tenho que tocar no filho? Não, creia que o filho amanhã vai estar aqui convertido. Creia que o marido vai estar aqui convertido. Por quê? Porque um dia você recebeu uma palavra que Deus ia salvar a sua família. Creia nela. A diferença de Tomé para a mulher hemorrágica, o que a mulher hemorrágica fez? Só tocou, ó o tato, tocou na veste de Jesus, não falou uma palavra, não pediu uma oração, nada, ela só tocou. Aquele toque fez poder entrar no corpo dela. A hemorragia de 12 anos se estancou em 1 segundo. Um toque de poder. Certamente ela tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres. Ela não queria uma oração, só queria chegar perto dele. Tem gente que só de entrar na igreja fica curado. O pastor nem orou, a pessoa ficou curada de entrar na igreja, porque ela chegou com tanta fé. É ou não é? Que o toque dos pés dela num lugar sagrado, pum, o poder de Deus entrou, já ficou curada. Não é uma realidade? Então você veja como os nossos membros podem ser aliados ou podem ser inimigos. Paladar, o que é paladar? Capacidade de sentir o gosto das coisas, salgado, amargo, doce, azedo. Vocês lembram de Esaú e Jacó? Os dois irmãos gêmeos? A Bíblia diz que Esaú tinha direito à herança do pai, a primogenitura, era dele, ele era o filho mais velho. Mas ele não valorizava essa herança. Jacó já estava de olho naquela herança há muito tempo. Então Jacó um dia preparou um cozinhado, um guisado, uma espécie de uma lentilha, aqui fala lentilha também? Muito saborosa, muito apetitosa. Um dia Esaú estava tão cansado, coitado, ele foi caçar, não pegou nada, e Jacó, miserável, de propósito vem com uma panela cheirosa e fala: Esaú, acabei de preparar. Falei: meu irmão, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome, me dá um pouco desse guisado. Eu dou, sem problema, desde que você me dê seu direito de primogenitura. A gente faz uma troca, eu te alimento, você prova do meu alimento e você me dá o direito de primogenitura. O sonso do Esaú, falou assim: de que me adianta esse direito de primogenitura? Não vai resolver meu problema agora, então me dê essa comida. Provou daquele alimento, encheu o bucho. Só que naquele momento foi feita uma transferência. A bênção que era para ser dele passou para quem? Para o irmão, foi pego pela boca. Não tinha que ter provado daquilo ali, poxa. Não precisava. Se ele aguentasse um pouquinho mais, dissesse: não, a primogenitura é a bênção de Deus na minha vida, eu não troco isso por nada. A presença de Deus na minha vida eu não troco por nada, nem por comida, nem por bebida, nem por mulher, nem por homem, nem por dinheiro, por nada. Isso
isso aqui é primordial. Já era, então Deus iria suprir a necessidade dele. De igual forma, lá em Juízes 14, você vai ver que Sansão, quando estava indo casar, apareceu um leão no caminho dele. Vocês lembram dessa história? Apareceu um leão tentando impedir ele de chegar até a amada dele. O Espírito de Deus entrou em Sansão, ele rasgou o leão no meio e matou. 4 dias depois ele estava passando por aquele caminho, e diz a Bíblia que no corpo daquele leão morto tinha um favo de mel. A Bíblia diz que ele pegou aquele favo e seguiu o seu caminho, comendo daquela doçura. Ou seja, neste caso o paladar foi o gosto da vitória, o gosto de rasgar o leão no meio, de vencer seu adversário, de não fugir dele quando ele aparece no meio do nosso caminho, quando ele cruza o nosso caminho tentando fazer você desistir, é você partir para cima, porque dele vai sair doçura, vai vir a vitória, e a vitória vai ter sabor de mel, como diz a canção. Amém? E para fechar faltou o quê? Cheiro, olfato, não é isso? Quando Marta se desesperou quando abriu o túmulo de Lázaro, a frase foi a seguinte: ele já cheira mal. Já é de 4 dias. Mestre, já é de 4 dias, tem certeza? Está cheirando mal, apodreceu. Tirai a pedra. Mestre, o senhor já viu uma pessoa de 4 dias morta? Tirai a pedra. Quando remover a pedra, o cheiro da morte de fato exalou lá de dentro, com muita força, mas o cheiro da vida estava chegando. Amém? Lázaro, vem para fora. Imediatamente o cheiro da morte desaparece, a podridão daquele corpo desaparece. Jesus restaura ele da cabeça aos pés, e ele vem todo cheio de ataduras em volta do seu corpo, e quando tiram as ataduras, talvez alguns ainda com medo de encontrar um homem todo podre, e eles encontram um homem limpinho da cabeça aos pés, com o cheiro da vida. Amém, gente? E o cheiro da morte está batendo lá na sua casa. Jesus é maior do que isso. Maior do que isso, ele chama você, sabe do quê? De bom perfume de Cristo. O que é o bom perfume de Cristo? É aquele que onde passa vai deixando o quê? Aquele aroma, não é? Aquele perfume agradável, onde passa, sabe que ele passou por ali. Você é o perfume de Cristo. Aonde você passa, as pessoas sabem que não foi um qualquer que passou ali, foi uma pessoa cheia da presença de Deus. Ela exala a presença do Altíssimo. E é isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus, que aconteça aqui agora, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Fique em pé um minutinho, por favor. Eu falei para você que Deus trabalha com o quê? Visão, audição, paladar, tato, olfato, trabalha com o quê? Ele trabalha com a palavra, mas a palavra influencia em tudo na sua vida. Paulo estava dizendo, como você leu comigo: vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo estava sendo tentado, Paulo estava sendo quase que invadido pelos problemas, pelas dificuldades, pelas perseguições, pela vaidade, por isso, por uma série de coisas que todos os dias tentam entrar, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, seja pela boca, seja pelo tato, no que você toca, seja no que você prova, seja no que você sente. E é você que tem que ser mais forte, é você que tem que saber dizer não. Eu não preciso tocar nas feridas de Jesus, eu vou tocar nas vestes dele e vai sair poder. Amém? Alguém está me dizendo que não tem mais jeito para minha filha, mas ele disse: não temas, crê somente. Eu vou crer na palavra que ele me falou. Amém? Estou passeando pela varanda, estou sendo tentado, está amarrado em nome de Jesus. Seja o que for, você pode vencer, você é de Deus. Você é de Deus. Se você se acostumar a ser vencido, você vai ser vencido por resto da vida. Se você ceder uma vez para o pecado, vai ser muito fácil ceder a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª e a 1000ª. Se você resistir ele uma vez, você vai ter força para resistir a vida toda.
Eu sou homem igual a você. Tenho os membros que você tem, os 5 sentidos que você tem. E qual é a diferença de um homem que não cai para um homem que cai? Sendo que as mesmas tentações, os mesmos problemas batem à porta do meu coração e batem à porta do seu. Simples. Não dá ouvidos. Olhar para quem? Para Jesus. Se eu estou vendo que por esse caminho aqui eu vou cair, então para que eu vou andar por esse caminho? Vou dar a volta, acabou. A jornada é mais longa, fazer o quê? Mas eu não vou passar por ali, vou cair de bobeira. Vigiar. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Se alguém aqui deseja e precisa de forças, você está mais ou menos como Paulo. Você está sendo instigado a fazer coisas erradas. As forças do mundo, do pecado, as tentações, elas estão vindo como um rolo compressor tentando te atropelar. Você vem resistindo, mas você está vendo que não vai aguentar se o Espírito Santo não te ajudar. E você quer forças. Venha até o altar, por favor. Em nome de Jesus. Salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que eu sou pela fé diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração pra te servir.